Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são doutora Sidneia Aparecida Galo, Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio e Mafar Farmácia de Manipulação, Dr. Rômulo Tavares, urologista, terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Excelente tarde para você. É um prazer estar contigo aqui no Papo de Mulher da Pomerana FM para trazer mais informações, ainda mais como que se fala de saúde espiritual, saúde mental. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje, tratar com a terapeuta Angélica Jacó, apometria associada a terapias integrativas, tudo em busca do nosso conhecimento e da nossa saúde espiritual e mental. Angélica, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso Papo de Mulher. Boa tarde, Marcinete e todos os ouvintes da Rádio Pomerana. É sempre um prazer estar aqui trazendo temas que nos trazem informações sobre espiritualidade, sobre emoções, sobre doenças materiais e físicas e emocionais. Porque uma, querendo ou não, está ligada à outra, A né? outra é. Explica pra gente, Angélica, o que é a apometria? A apometria é um conjunto de práticas pseudocientíficas que se propõe a tratar questões espirituais e energéticas através de técnicas de desdobramento mediúnico e manipulação de energias sutis. A técnica visa o tratamento, a harmonização e a conscientização de múltiplos aspectos da consciência humana, incluindo personalidades de vidas passadas e níveis conscienciais. E qual a origem da apometria? A apometria, ela vem de uma técnica associada ao espiritismo. Então, é uma técnica não científica, e sim Não espiritual. Espiritual. E quem pode praticar a apometria? Todas as pessoas que escolherem. E ela está relacionada a alguma religião? É espiritual, mas está relacionada a alguma religião específica? Não tem nenhum envolvimento de religião. Não atua na religiosidade. E quais são os princípios básicos que regem a apometria, Angélica? A harmonização e equilíbrio é uma avaliação que são aplicadas técnicas para remover energias indesejadas e desbloquear padrões negativos. Por exemplo, a apometria para tratamento espiritual. Quando a pessoa tem uma confusão mental, dificuldade de manter o foco e estagnação, né? A emoção pode causar oscilações emocionais intensas, pode resultar em cansaço, indisposição, insônia. Entendeu? Sim. E como a apometria se utiliza dessas energias espirituais e energéticas? A apometria trata das personalidades, que a gente chama de egos, de vidas passadas e da vida atual, chamada de superpersonalidade, ou níveis conscienciais. Isso, por exemplo, né, quando nós temos um antepassado nosso, um ancestral, que desencarnou nessa vida, não deixando aqui as emoções, as doenças, ela leva consigo, e quando ela não tem condições de voltar a esse mundo terreno, ela se utiliza de acoplamento no grau parentesco aqui deixado. Interessante. Né? E existe... pode ficar à vontade, você ia falar mais alguma coisa? E aí, por exemplo, né, a pessoa morreu com depressão, né? Que levou essa depressão junto, mas morreu com outra causa.
aí ele não consegue nascer, não deixam nascer. Então ele usa aquele membro da família, da linhagem dele, que for mais fraco para usar esse alojamento. E essa pessoa então passa a sentir isso intensamente, e quando você trabalha a pessoa, o que está aqui, né, que é o vivo, e você dá consciência para o morto que o vivo está deixando aqui, aquilo que prejudicou, que pesa nele, e o ancestral vai de boa embora na vida dele, na vida mortal, né, que ele escolheu para uma nova vida espiritual. Sim. E existem mais tipos de apometria ou uma prática única, Angélica? Nós podemos, por exemplo, eu associo a diversas técnicas na apometria. Eu não uso somente a harmonização, equilíbrio e fazendo com que a pessoa se desconecte dessa e se permite, né? Que na realidade isso é mais trabalhado na hipnose. A apometria faz isso também. Só que eu não uso muito isso. Eu dou a consciência para o que está, o paciente que vem com essas queixas, e aí eu dou consciência para ele, e ele então se permite a libertar, soltar e deixar sair todas essas informações negativas, que é a dificuldade de foco, estagnação, cansaço, indisposição, insônia, as pessoas, né, vícios, tá? De tudo quanto é tipo, até do câncer, né? A gente pode ajustar isso no ancestral através da pessoa da Terra aqui, que nós é o nunca parentesco. Comentamos aqui no Papo de Mulher, mas você também passou por uma experiência com câncer, e através das terapias integrativas aí que você teve maior conhecimento sobre isso, né? Que veio de uma rejeição dos meus antepassados, que hoje já não estão mais aqui, e o paternal, e aonde isso influenciou na minha vida durante todo o tempo. E aí, quando eu passei por uma rejeição no ano 2019, uma gotinha foi o suficiente para acionar todas as células e trazer isso aí. Daí eu fiz um trabalho tanto espiritual quanto de constelação, de outras técnicas terapêuticas, e aonde foi mostrado que era uma rejeição dos meus antepassados, que eu ancorei, e eles ficaram com uma certa dificuldade de como eu vou pedir perdão para ela, porque eu fiz isso com ela. E aí era as duas linhas, né? Vindo isso e tendo a doença, né? A partir do momento... Mas entendendo foi mais fácil para você passar pela doença, muito, né? Mais, que aí eu ressignifiquei e perdoei. Quer dizer, eu perdoei a eles e a mim mesmo por ter carregado essa rejeição, tá? Porque a rejeição é um ressentimento, e ela que desenvolve as células cancerígenas. E o que significa o desdobramento no contexto assim da apometria? O desdobramento é justamente isso. Por exemplo, eu tenho a intuição, a pessoa sente isso, mas ela não sabe como é isso. E a gente que trabalha com a apometria ou com as técnicas integrativas, a gente percebe e a gente usa a abordagem para que haja esse desdobramento. A apometria utiliza de algum instrumento ou só mentalização? Normalmente não usa de instrumento, é só mentalização e fala. Não? E os benefícios dela para a saúde mental e emocional? A pessoa consegue se harmonizar totalmente, tá? Ela sai da depressão, ela se sente com mais fé, ela tem um propósito na vida. A gente ensina a parte da oração, da prática espirituais,
a prática religiosa, inclusive, de orar, de ir para alguma denominação para a pessoa se fortalecer na fé, porque quando a pessoa está nesse nível de espiritualidade, a doença espiritual, ela não crê mais em nada, ela perde esse vínculo espiritual com Deus. E é preciso ter esse vínculo. Uma fé, né? Acreditar em algo, né? É porque ela se desconecta com a fé, que ela perde, porque agora eu estou perdido, o que eu faço? Ela para de atividades religiosas. Passa a não fazer sentido, não é? Passa a não fazer. E ela então vai, a gente aconselha ela a desenvolver a fé, voltar à sua espiritualidade e se ligar a Deus. É comprovado, né, que pessoas com fé passam por uma doença com mais otimismo e às vezes até trazem, né, traz a melhora, né, nesses casos. Sim, porque quando você perde o conforto e o sentido, a oração e as práticas espirituais, né, a religiosidade nos traz força. E com isso você tem ajuda de você mesmo, né? E assim você ajuda também aquele ser que precisa dessa oração, porque não é só você. Se você está assim, porque algum ancestral seu também perdeu a fé e ele está no mundo espiritual perdido. Então ele utiliza você para ficar na mesma condição que ele, sem fé. Um imã, né? Um imã. Nós somos o imã o tempo inteiro, para o positivo e para o negativo. Porque nós somos energia o tempo todo. Claro. E então a apometria com certeza pode ajudar também nas doenças físicas. Sim, com certeza. Ajuda em toda. Por exemplo, se a gente adota na apometria a prática e a meditação, a oração, a família, ela ajudar, ela acreditar, porque as pessoas falam, você está... Porque a maior causa da depressão é espiritual, não é física. Então a pessoa fala, você tem depressão porque você tem falta de fé em Deus. Não é isso. Mas ela perde a fé. Ela perde a fé. Porque aquela coisa química que acontece com ela faz com que ela perca a fé. Ela perca Mas a fé. Devido à origem ali daquele componente químico, componente, né? Exatamente. Aí usam a medicação. Bom, a medicação faz só a pessoa não se conectar com aquilo. Ela acha que não está conectando. Quando ela para de tomar, vem muito mais forte. É por isso que as causas devem ser tratadas, né? E não não os sintomas, vamos dizer assim. Sim, porque a depressão tem tratamento. É uma recuperação possível. Temos muitos casos que hoje não tem a depressão mais, né? Existe a depressão orgânica? Sim, mas a maior que existe é a espiritual. E pode também tratar a apometria e suas terapias integrativas dependências químicas e vícios? Com certeza. A maioria das partes de dependência de vícios vem de ancestrais. A maioria. Por quê? Sempre tem alguém que eu perdi, tenho medo de perder alguém ou alguma coisa, e aí eu não sei lidar com isso e vou entrar no vício para esquecer esse ponto. Esquecer a dor, né? A dor da perda. Porque às vezes você perde um ente querido, você está sendo gerado lá na mamãe, e a mamãe sente muito que perdeu o vovô. E aí, esse vovô, ele quando vai para o mundo espiritual, ele fica preso a essa informação. Que aí ele toma consciência de que a vida não para por aí. Depois que você morre, o corpo fica aqui, acabou. Não, a vida continua. E aí ele quer se comunicar, ele quer mostrar para esse ser, né? Vamos lá, o filho que nasceu, o neto, que é para ele não ficar nessa tristeza, nesse medo de perder, ele então se manifesta. Agora eu te pergunto, você acredita que as pessoas descansam mesmo no outro plano? Quando se fala, agora descansou, já que a vida continua? Nada, muito pelo contrário, tem que trabalhar muito mais que aqui, porque é um trabalho espiritual.
Não é mais um trabalho físico, né? Mas é um trabalho espiritual, é muito estudo, é participar. É muito parecido com a nossa vida aqui espiritual. Você tem que realmente estudar e ver e sentir e evoluir. Você não tem nada de descanso. E quais são os resultados mais comuns que as pessoas reportam após uma sessão de apometria? Ela fica muito feliz, ela passa a ter uma outra vida, uma outra consciência da vida. Tá? E ela, então, tem o entendimento que ela estava presa a uma situação e ela não precisa mais disso. Sim. Aí ela começa a se reequilibrar e reconciliar com família, com todo mundo à sua volta. Tá? Ela consegue equilibrar tudo isso com muito mais facilidade. O inconsciente é que trabalha muito nessa hora, né? Porque é lá que a gente guarda essas coisas que a gente não quer aceitar. Porque a gente pensa que não está acontecendo, mas o nosso inconsciente está. Por exemplo, os budistas, né, usam muito a meditação. E o que é meditação? É deixar a mente vazia, se focar num plano sem pensar em nada. E aí também você tem um bem-estar interno, que isso ajuda muito ao mundo espiritual, porque enquanto eu estou aqui no conflito comigo mesmo, o espírito que desencarnou, ele também sente isso. Bem, para quem queira passar por uma sessão de apometria, de terapias que ajudam a tratar o corpo físico e a saúde mental e espiritual, Angélica atende? Eu atendo na rua Hermann Milching, 360, na primeira casa à direita, em cima do consultório Dr. Antônio Roncone, ginecologista. Na rua do hospital, bem lá no final, no quebra-mola amarelo. Tem umas luzinhas coloridas à noite, né? As luzinhas coloridas. Estou lá. Atendo aqui de segunda a sexta, às vezes segunda a sábado, e atendo em Vila Velha também. Vila Velha, às vezes, de sexta, sábado e segunda. Depende da agenda. E são vários certificados que você tem lá no seu estabelecimento. E tem mais outras terapias chegando por aí para tratar os pacientes? Sim, sempre tem. A gente vai sempre se adequando. Porque eu também trabalho muito com os florais fisioquânticos, que são florais que eles trabalham a parte física e emocional. Então, a gente associa, né, na consulta, depende do quadro, por exemplo, depressão. Eu tenho um floral que é mágico, que é o Neurovite. Então, pessoas que nunca nem fizeram tratamento comigo, exemplo, né, as terapias, mas só em saber que esse floral ajuda, tomaram. Aí, às vezes E para ansiedade, também existe? Existe. Ele porque a depressão e a ansiedade, eles são andam juntos. Então, existe para ansiedade o Traumavit, que é um trauma que você traz, né? Então, associa o Traumavit com um Neurovit, e se tomar certinho e fazer... Certinho, né? Certinho, porque eles trabalham frequencialmente e modulando a mente e o corpo. Igual a gente limpa uma casa. Claro. Tá? A gente limpa a casa, limpa primeiro no meio, depois vai pelos cantos. Mas para limpar os cantos, você tem que desarrumar. Tirar do lugar, né? Tirar do lugar. E depois você vai harmonizar, né? Vai colocar tudo no lugar. Esse é o objetivo da prática dos florais fisioquânticos. E são mágicos, são fantásticos em todos os sentidos. Eu tenho para tudo que você pensa, tem floral. Experimentar, né, o floral. Experimentar o floral. Tá? Telefone de contato para quem também, além de tratamento, queira experimentar o floral? Sim, é pelo WhatsApp 27 99299 1230. 27 992 9299 1230. 1230. Angélica, obrigada por sua participação. Algum recado final para os nossos ouvintes?
Olha, sejam muito bem-vindos e venham buscar uma mudança na sua vida. A gente tem as terapias integrativas aí com todas as técnicas possíveis que eu estudei. Tudo que, se por acaso eu não sei, eu vou procurar estudar. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade. Boa tarde, Angélica. Boa tarde. E boa tarde a você, amigo ouvinte, que ficou com a gente, acompanhando o Papo de Mulher. Te espero no nosso próximo programa, hein? 12:00 aqui na Pomerana FM. Tchau, tchau pra você.